Vamos lá. E aí, tudo bem aí? Nós estamos começando então com a nossa live, agora um pouquinho atrasados, né? Mas vamos começar então. Então, o dia de hoje foi um dia mais voltado para a parte respiratória e também para a parte fonoaudiológica. Nós vamos fazer um pouco dessa discussão. Alguns temas não foram tão importantes, mas assim, falam muito. A primeira sessão pela manhã falou muito sobre o FDA enquanto órgão regulador e a demora na liberação dos trabalhos e também da demora da inclusão dos pacientes nos programas de testes, porque os pacientes estão querendo trabalhar, querendo fazer parte dos testes, né, dos testes de medicamento, e existe uma burocracia muito grande no FDA que tem um subcomitê hoje tentando trabalhar para melhorar. O grande o upgrade do dia foi o Dr. Rick Beckley, que deu uma palestra maravilhosa, e para apresentar o tanto que é retrógrada a lei, ele colocou uma peruca mostrando da idade, quase que na Idade Média lá, o que era a parte dos reinados, e mostrou que o FDA precisa mudar e que o paciente de ela não tem tempo. Então a gente precisa ter a oportunidade de deixar o paciente fazer o trabalho. Então isso foi uma discussão muito importante, muito acalorada, que aconteceu de manhã e foi muito legal. E aí, num segundo momento, que eu acho que foi o momento mais interessante da manhã, que foi quando eles começaram a avaliar um pouquinho os estudos relacionados à parte respiratória. Então, fizeram um trabalho comparativo entre o tanto que é importante realizar a capacidade muscular inspiratória do diafragma e a capacidade vital forçada na primeira visita. Então, que é um marcador importante do controle da patologia, a gente avaliar tanto a força do diafragma, que é o músculo inspiratório, quanto a capacidade vital. Então, o trabalho mostrou que essa caracterização da doença é muito forte e que é possível caracterizar o estágio da doença e caracterizar também se ela está ou não tendo uma progressão rápida ou lenta. Então, foi muito legal, eles colocaram que o tanto que é importante que a gente tenha o cuidado de avaliar na primeira visita ou no primeiro momento a capacidade vital forçada e a capacidade de força do diafragma. Num segundo, também muito importante tema, mostrou que existe uma diferença. A gente tem muita dificuldade de fazer o exame, às vezes, no paciente de ELA, porque às vezes ele não consegue selar os lábios, né? E ele não consegue fazer a força suficiente para poder gerar a avaliação correta da capacidade vital forçada. Então, foi feito um trabalho onde detectou que tanto a capacidade vital forçada quanto a capacidade vital lenta, que é feita quando o paciente vai fazendo essa avaliação toda, elas têm resultados preditivos iguais. Então, eles estão tentando provar que não tem necessidade de fazer somente a capacidade vital forçada, que às vezes o paciente não consegue fazer para avaliar a evolução da doença. Mas mostrou que todas as duas são preditores de sobrevida, como esse outro que eu acabei de falar para vocês. Então, é importante que a gente tenha uma avaliação dos preditores de capacidade vital para poder saber como que está indo a doença. Então, que a doença seja avaliada por esse exame, tanto de capacidade vital quanto um outro que a gente chama de sniff nasal, que é um sniff que mede a força do diafragma. E aí, um outro trabalho que foi falado também, e que no Brasil a gente faz muito pouco, é a escala de avaliação de score, em que grau está a doença. Então, o que a gente chama de ALSFRS, readaptada, né, revisada, e aqui se usa muito essa escala. Essa escala é fundamental. Vocês devem, quem tem paciente, né, quem tem médico e tal, deve pedir um médico para tentar fazer esse score,
para a gente descobrir em qual fase da doença que o paciente está. Porque esse score, ele determina se a doença está progredindo ou não. Então, todo profissional da saúde deve utilizar o score para avaliar como está o grau da doença, o nível da doença. Porém, na parte respiratória, o score de desenvolvimento respiratório, eles estão questionando se ele tem uma correlação forte ou não. Mas no final do trabalho mostrou que efetivamente o score de avaliação respiratória é um score forte e que efetivamente ele diz como está a capacidade vital. Mas que eles querem também tentar colocar a capacidade vital lenta e outros scores também, para poder ser mais fidedigno na hora de avaliar a capacidade do paciente. Um outro trabalho muito bom, foi do americano John Newstein. Ele falou sobre os gráficos que a gente faz quando a gente utiliza o Coffee Assist. Quando a gente usa o Coffee Assist, em algum momento, principalmente os pacientes bulbares, não tem indicação do uso do Coffee Assist na máscara, porque acaba acontecendo aquele vedamento que a gente chama de vedamento glótico e acaba atrapalhando a saída da secreção. Então, ele mostrou que quando a gente avalia especificamente nesse gráfico, a gente consegue detectar qual foi a hora da pressão que acontece esse fechamento glótico, que pode atrapalhar. Então, ele propôs que a avaliação do Coffee Assist seja feita por um profissional que entenda de gráficos e que possa efetivamente mostrar qual é o melhor tempo inspiratório e qual é o melhor tempo expiratório para sugar no Coffee Assist, evitando que o Coffee Assist seja subutilizado. Então, esse trabalho foi muito legal, é um trabalho muito novo, ele foi muito elogiado e mostra, assim, que as pessoas estão avaliando não só a parte da medicação, né, mas o que pode ser feito para melhorar o dia a dia do paciente. Então, como que a gente consegue fazer para melhorar a capacidade de sugar do Coffee Assist? A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de que até poucas pessoas têm o Coffee Assist. Mas quanto mais eles estudam e mostram essa importância, mais a gente vai ter possibilidade de que os convênios, de que o próprio Estado, né, entregue o Coffee Assist para nós. Então, foi um trabalho muito legal e muito avaliado aqui também. Um outro trabalho que também falou sobre o uso do bambu e do Coffee Assist. Também tentando mostrar que tanto o uso do bambu com a manobra de air stacking quanto o uso do Coffee Assist são importantes para fazer com que o paciente tenha capacidade de tosse. Mas que, efetivamente, a gente sabe, né, que para tossir, o melhor é o Coffee Assist. E aí foi o que ela teve como resultado, mostrando que numa manobra para avaliação da tosse, o uso do Coffee Assist é o mecanismo mais importante. Então, mais um trabalho falando tanto que é importante que o paciente tenha o Coffee Assist não só na traqueostomia, mas que ele tenha o Coffee Assist para utilizar na máscara e durante o dia, durante as dificuldades para tossir e com estratégia específica para fazer o paciente tossir. Então, também uma coisa interessante para a gente avaliar, porque a gente tem que começar a solicitar que mesmo que o paciente não seja traqueostomizado, que ele tenha o Coffee Assist. Tá tudo bem? Nós estamos muito rápido. O que vocês estão achando? Vamos convidar as pessoas para participarem, para vocês fazerem perguntas, né? A gente sabe que hoje não teve muito sobre medicamento, hoje teve muita coisa sobre a parte respiratória, a parte da deglutição, mas estudos que estão sendo feitos mais para que a gente entenda como é que isso tudo funciona. Então, é bem legal. E o último, pode falar. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Eu queria mandar um abraço especial aqui para o Enilton, que a Célia falou que ele está mandando um abraço, né? Boa noite aí para todo mundo. Falar com a Dani, querida. Dani, até agora não vi absolutamente nada de psicologia, né? Não. Nada, esse ano não teve nada. Não, porque teve provavelmente no workshop.
E ontem teve sobre qualidade de vida, sim, aquilo que a gente falou um pouquinho sobre qualidade de vida do paciente de LinkedIn. Eles fizeram uma avaliação disso ontem, sim. Mas, assim, esse ano teve um pouquinho menos do que o ano passado, porque eu acho que o ano passado eles enfatizaram muito a parte da psicologia. Esse ano eles deixaram um pouquinho mais para fono e para fisioterapia. Então, por isso que... E também não vi nada de nutrição, né? Ainda não, muito pouco de nutrição também. De nutrição, exatamente, foi pouco ainda. Bem, por enquanto acho que é isso. E só enfatizar aí sobre ontem, foi muito importante a parte de medicação. Hoje realmente não teve nada. Hoje teve um pouco de pesquisa, mas ainda aquela pesquisa embrionária, pesquisa mais ainda in vitro, pesquisas com animais, com ratos, com camundongos, para poderem estudar tanto o SOD1 quanto o TDP43, que é o que eles estão estudando agora, né, que são as mutações genéticas que tem na esclerose lateral amiotrófica. Estão fazendo bastante estudos sobre isso para identificar essas mutações e o que elas influenciam ela, mas tudo isso in vitro e em camundongo, tá? E ontem, só para esclarecer, o Masitinib teve um resultado bom. Agora o próximo passo é ampliar esse estudo para um número maior de pacientes, para ver se ele se confirma num número grande. Quer dizer, isso é a finalização da fase 3, para poder assim ele ser aprovado pelo FDA. E eu acho que entre 2018 e 2019 ele vira um medicamento. Eu acho que assim, a curto prazo, o que nós vamos ter de bom é o Masitinib, tá bom? Ale, continua agora falando aí das últimas coisas que você tinha aí. Pois é, então a gente, continuando o que foi passado hoje, eu sei que tem, como eu falei, gente que está aqui e que já estamos o tempo inteiro avaliando o paciente, a gente que está do outro lado, né, tentando capacitar os profissionais e fazer com que os profissionais se tornem melhores para poder atender de forma diferente. É importantíssimo o que nós vimos hoje, porque vai nos dar uma base para a gente capacitar melhor ainda os outros profissionais. Como eu falei para vocês, sobre a avaliação do gráfico no Coffee Assist, sobre a avaliação da capacidade vital forçada, ou da avaliação da capacidade vital lenta, ou do sniff nasal para trabalhar a força do diafragma. Então, são coisas importantes que a gente deve avaliar, até mesmo para a gente entender a progressão da doença, se a doença está progredindo rápido, se é uma doença de progressão lenta. Então, esse foi um trabalho hoje muito interessante em relação a isso. Uma outra coisa muito importante que eles falaram, só como último tema da manhã, eles falaram um pouquinho sobre o marcapasso diafragmático, mostrando que os estudos com marcapasso diafragmático, os estudos serão retomados e eles ainda não têm nenhum dado específico, né? Ele fez uma certa crítica a todos os estudos que já aconteceram e que vão fazer, então, um novo estudo mostrando o que pode ser feito de diferente. Então, a gente acredita que está vindo aí alguma linha diferente em relação ao marcapasso diafragmático para beneficiar algum tipo de paciente. Eles vão avaliar quem é o paciente que vai ser avaliado pelo marcapasso diafragmático e que vai se beneficiar do marcapasso diafragmático. Então, não foi ainda um tema esquecido, é um tema que ainda está sendo correlacionado, tá bom? Nós estamos aqui todos com muito frio, está nevando muito, todos pegamos muita neve e estamos aqui encolhidinhos dentro do hotel, mas lá fora tá bem legal. Depois o Jorge vai postar as fotos do que nós fizemos hoje aqui nessa neve em Boston. Está tendo uma nevasca. Ale, tem algumas perguntas aí, deixa eu ver se você pode responder aí. Oi, Lúcia, boa noite. Deixa eu ver aqui. Edileuza, célula-tronco não foi falado. Não teve nenhuma palestra, eu não vi absolutamente nada sobre células-tronco, tá? Não foi falado.
A gente sabe hoje que aqui os estudos também mostraram que a solução hoje, o caminho é para terapia gênica e não para células-tronco mais. Células-tronco, pelo que a gente entende, ficou para trás, tá bom? Meu pai não é traqueostomizado, Coffee Assist. Posso solicitar pelo plano? É um aparelho que serve para ajudar o paciente a tossir, é isso? Sim, muito. É isso. O paciente que não tem força para tossir deve solicitar o Coffee Assist. Precisa de uma prescrição do médico, isso, do fisioterapeuta e fazer assim, é muito importante. Então, eles estão mostrando coisas que a gente já sabe, está sendo mais, agora nesse momento, está sendo mais explicitado, que realmente o Coffee Assist ajuda na melhora da tosse. E outra coisa, ele melhora também, diminui o declínio da função respiratória. Tanto o Coffee Assist quanto a ventilação não invasiva. Outro tema que foi muito falado foi que a ventilação não invasiva, ela efetivamente é a terapia mais importante para fazer com que a doença progrida mais lentamente, principalmente na parte respiratória. Todos os estudos mostram isso. Em tudo, com a avaliação da tosse. Para avaliação da tosse, quem usa ventilação não invasiva tosse por mais tempo. Para avaliação da deglutição, quem usa ventilação não invasiva deglute por mais tempo. Então, são estratégias que foram faladas mostrando que, efetivamente, a ventilação não invasiva é muito importante e a gente tem que brigar por ela o mais rápido possível. Então, o paciente que já está no início da doença, que ainda não tem grandes dificuldades respiratórias, já deve tentar buscar essa ventilação não invasiva, tá bom? Mas o que nós vimos hoje, então? Nós vimos numa segunda parte, isso tudo que eu falei para vocês, sobre o marca-passo diafragmático, sobre o uso dessas técnicas, né, de máquina de tosse, de ambu, mostrando que nós estamos bem no caminho certo, sabe? Não são muitos lugares do mundo que sabem fazer isso, não. Mas os que apresentaram mostraram um valor significativo às técnicas. Então, é dizer que nós estamos no caminho mesmo. Assim, o que a gente tem feito hoje no Brasil principalmente nós da associação, né, da Procura, estamos capacitando os profissionais de uma forma muito, muito atual, muito atualizada e o que há de melhor no mundo. Então, eles falaram muito tanto do coffee, quanto da ventilação, quanto do uso do ambu, nessa parte também. E a Tati também teve uma coisa muito interessante sobre a parte de fono, né? Um trabalho bem legal feito com a fono, começou aqui falando um subcomitê muito interessante que se chama NILS. Esse grupo NILS é um grupo da Flórida que tem uma fonoaudióloga muito participativa, que é a Emily Posner, e ela faz um trabalho muito importante nos pacientes de ELA, e eles fizeram um trabalho mostrando como abordar, como padronizar uma estratégia específica para o paciente bulbar. Que a gente sabe que o paciente bulbar, ele começa pela região bulbar, então o mais comprometido dele é a deglutição, a salivação, a voz, e aí eles enfatizaram muito a necessidade da comunicação alternativa e aumentativa para que o paciente bulbar tenha e mantenha a comunicação. Então, foi um ponto muito bem colocado. E assim, como utilizar, o que treinar para o paciente utilizar e continuar utilizando a comunicação aumentativa. E isso vai fazer com que ele tenha mais qualidade de vida, que ele tenha mais vontade de se comunicar. E aí eles estão fazendo um protocolo, foi criado esse comitê, que se chama NILS, que é um subcomitê. E esse subcomitê vai trabalhar em avaliar que tipo de estratégia vai favorecer esse paciente bulbar, que a gente sabe que para nós é o difícil para tossir, é o difícil para engolir, é o difícil para falar, e que a maioria das vezes é para traqueostomia. Então, é como a gente trabalhar especificamente com isso. Uma outra profissional também falou sobre a escala de salivação, né? A escala de secreção oral. E ela relacionou o seguinte, que na escala de secreção oral, os pacientes que têm a maior quantidade de secreção ou de salivação
são aqueles pacientes que acabam indo mais rápido para a traqueostomia. No estudo dela, ela não definiu especificamente quais foram os tipos de paciente que ela avaliou. Ela pegou um grupo de pacientes em casa e fez a escala com eles. E correlacionou com a ventilação não invasiva. E mostrou que aqueles pacientes que têm muito mais ou severidade na salivação, eles foram mais rápido, foram para a ventilação, não se adaptaram na ventilação não invasiva, tiveram muita dificuldade respiratória e acabaram tendo necessidade de traqueostomia. Mas foi questionada também que nenhum desses pacientes passou por nenhum tipo de terapia ou de estratégia para diminuição dessa salivação, como, por exemplo, botox, uso de atropina, essas coisas que a gente sempre faz na tentativa de melhorar. Então, nenhum paciente passou por nenhum tipo de terapia. Então, o trabalho dela foi um pouco questionado em relação a isso, porque não tem como a gente afirmar que o paciente com grau de severidade 3 de salivação, ele vai ir para ventilação não invasiva e que vai para traqueostomia, porque a gente tem outras estratégias especificamente para isso. Tem mais pergunta por aí? Tem alguém perguntando alguma coisa? Como é que tá? Tem. A Hilda perguntou do Masitinib se ele para a doença ou se o paciente melhora. Diminui a progressão da doença. Ele diminui a progressão da doença. Então, nenhuma doença ainda nenhum remédio ainda prometeu a parar a doença. O Masitinib, ele está com 27% de diminuição de deteriorização da escala, como eu falei para vocês, aquela escala que faz com que a gente veja em qual nível a doença está. 29% de melhora na qualidade de vida, os pacientes não tiveram queda da qualidade de vida. 22% da capacidade pulmonar, então o paciente diminuiu em 22% a rapidez da perda da capacidade pulmonar e 25% de progressão da sobrevida, então melhorou a sobrevida. Então não tem nada ainda falando para parar da doença. Como nós falamos, o que a gente tem hoje é que um futuro muito próximo à terapia gênica, aquilo que nós falamos ontem. Então a terapia gênica parece que vem aí forte para ajudar a gente nesse tratamento mesmo, viu? A Luana está perguntando se falaram do Respiron. De jeito nenhum, Luana. Falaram muito do Coffee Assist, falaram muito do gráfico, da avaliação do gráfico do Coffee Assist, muito mesmo, falaram do uso do Ambu e muito, muito, muito do uso da ventilação não invasiva. Mas, efetivamente, ninguém absolutamente citou. Aliás, esse nome Respiron nem existe para esse grupo aqui de pesquisadores, porque não tem como fazer nada. E uma coisa muito legal, até, Luana, falando, eu fui conversar com esse médico, com esse fisioterapeuta que fez esse trabalho com gráfico, que foi simplesmente perfeito. Eu peguei a referência e quero depois passar para todos vocês, principalmente para os profissionais que sabem fazer uma análise gráfica, é que ele mostra que quando a gente aumenta o tempo inspiratório, efetivamente a gente recruta mais alvéolos. Então, que o Coffee Assist, ele pode ser utilizado também com um tempo de 2 a 3 segundos somente para abrir alvéolo, para abrir pulmão. E aí, logo depois, veio o trabalho da moça fazendo o comparativo entre o Coffee Assist e o uso do Ambu. E mostrou que o Coffee Assist realmente consegue abrir pulmão e consegue recrutar áreas alveolares que estavam fechadas. Então, foi muito legal, muito, muito, muito. Que legal, Luana, falaram isso aí também no final de semana? Que bom, porque aqui foi muito falado. E assim, só reafirma aquilo que a gente faz. A gente sabe que nós estamos nesse caminho. Falaram de Respiron, que ela está fazendo cara de choro aqui. Mentira, não é possível. Não, Respiron não tem nada disso. Não tem indicação nenhuma. E outra coisa, ele mostrou histologicamente como que funciona no tecido pulmonar, quando você faz pressão no tempo. Aí eu fui perguntar para ele sobre o mecanismo que a gente chama de mecanismo de Pendeluft, e ele concordou comigo assim, 100%. Ele falou, é exatamente isso, Alessandra. O que abre o pulmão é a pressão no tempo, e o Respiron não tem pressão no tempo, não tem jeito de funcionar o Respiron. Ainda mais para um paciente que tem um componente elástico de tórax tão aumentado
como é o caso do paciente de ela. Então, assim, nós estamos no caminho certo. Graças a Deus, nós chegamos aqui e nós reafirmamos muito dos nossos conceitos. Hilda, só para terminar, respondendo sua pergunta, não é que não tenha indicação para todos os pacientes. Acontece que todos os estudos clínicos são feitos com pacientes com menos de 2 anos de doença, são feitos com pacientes que têm 70%, 80% de capacidade de ventilação. Então, quando isso vira um tratamento, os médicos indicam para estes pacientes. Não quer dizer que não é bom para os outros. O que quer dizer é que não foi testado nos outros, entendeu? Só participaram de estudos os pacientes em início de doença e com uma boa capacidade respiratória, não é isso, Alessandra? Isso mesmo, e aí é exatamente isso. Então, isso é com todos os remédios. Todos os remédios eles fazem, por quê? Porque eles fazem esse teste. Por isso que foi uma das coisas mais questionada na manhã. Que os pacientes têm que ter direito de tentar, em qualquer fase da doença, em qualquer circunstância, paciente traqueostomizado, paciente gastrostomizado, eles têm que ter o direito de tentar. Então, esse foi o tema de uma aula mesmo, o direito de tentar. E, principalmente, encorajando os neurologistas, principalmente os neurologistas americanos, que têm esse trabalho com a FDA, a solicitar que o paciente vá se inscrever nos trabalhos, porque a gente precisa desses pacientes para poder ter resultados bons. Então, foi muito legal, né? Então, foi uma estratégia legal que eles estão utilizando aqui. E aí, o outro tema também muito controverso, né? Que é um tema que a gente sabe que é um tema muito controverso, que é em relação ao exercício de resistência e endurance em pacientes com ela. Ele fez um trabalho utilizando 120 pacientes. No final das contas, ficaram 20, 20, 20. Então, três grupos. Um grupo utilizou muito alongamento, um grupo alongamento, outro grupo exercícios resistivos devagarinho, com peso, nada exaustivo, até 60% da capacidade submáxima, e um exercício de endurance, que era uma bicicleta. Todos os pacientes tiveram uma excelente adesão. Foi ótimo. Porém, ninguém sabe, eles não conseguem falar o que acontece dentro do músculo nesse momento da utilização dos exercícios. Mas, a princípio, o que foi colocado e o que foi recomendado é que o exercício pode ser feito, mas que o paciente não pode ter exercícios de estresse. Inclusive, foi o que ele falou. Nada ainda foi feito para mostrar se o exercício é capaz, o exercício de esforço é capaz de piorar a doença. Mas os exercícios que ele passou mostrou que não influenciaram em nada no resultado da doença. E um outro trabalho interessante que ele falou que foi os exercícios de alongamento foram os exercícios em que o paciente se sentiu melhor. Então, que é para incentivar a realização dos alongamentos. Uma coisa interessante é que esse trabalho, nos Estados Unidos, os trabalhos são feitos pelo fisioterapeuta indo na casa do paciente e também pelo paciente fazendo sozinho. Então, eles fazem a prescrição do exercício e o paciente faz a prescrição do exercício sozinho. E faz o exercício em casa sozinho. Mas sempre acompanhando os resultados com o fisioterapeuta. Então, eles querem até fazer um trabalho depois online, igual nós estamos fazendo assim, para saber no dia a dia como que o paciente está evoluindo com essa coisa da doença. Mas o trabalho foi muito interessante e mostrou que nós podemos sim fazer o exercício. Outra coisa, foi excluído do trabalho todos aqueles que já praticavam exercício. Então, aqueles pacientes que já eram atletas foram excluídos do trabalho. Fizeram o trabalho, apenas aqueles pacientes que não tinham nenhuma atividade física pregressa à doença e que não tiveram nenhum tipo de alteração cardíaca, diabetes, essas coisas que acabam atrapalhando no exercício. Então, foi muito bom. Quebrou um pouco dos paradigmas e até mostrou que nós também estamos no caminho certo, que fazer exercício pode, só não pode fazer exercícios de resistência muito forte,
Pode fazer exercício? Pode e deve. O exercício deve ser feito. O exercício melhora a qualidade de vida, melhorou o bem-estar, melhorou a depressão. E aí, só não sabemos ainda o exercício de alto impacto, musculação, essas coisas. Provavelmente esse tipo não vai ser indicado, mas não tem nenhum estudo ainda falando sobre ele. Então, é a próxima etapa do estudo desse médico, é exatamente como fazer isso. Agora, então, Cristina, é isso mesmo, você pode fazer 1 ano e 7 meses, você pode fazer, e depois sabe o que você faz? Pede o fisioterapeuta para fazer com você, para ele alongar, para ele mobilizar, trabalhar o tronco, um pouquinho de abdominal, e também você pode fazer um pouquinho daquele ciclo ergômetro de movimento leve, nada exaustivo, mas mostrou que o trabalho com exercício é importante, viu? E o último, os 2 últimos temas foram em relação ao colar cervical, que está sendo desenvolvido um colar cervical interessante, mas também está bem no início dos estudos. E, por fim, agora à noite, acabamos de fazer a última, que foi para utilização nas cãibras. Foi feita uma avaliação, uma revisão que a gente chama de uma coisa que chama Cochrane, que é um instituto de pesquisa que faz uma revisão. E ele fez essa revisão e mostrou que não tem nenhum tipo de medicamento que efetivamente atua na cãibra no paciente de ELA, descrito na literatura. Então, ele chegou a essa conclusão, acha que eles vão continuar o trabalho, mas no período que ele fez a busca e o trabalho que ele fez, alguns tiveram... O único que teve um resultado fez muito mal, deu enjoo, deu tonteira, e aí o paciente acabou suspendendo o medicamento. Então, na verdade, o medicamento para cãibra também está sendo estudado no caso do paciente de ELA. Bom, esse foi o nosso dia, né, Jorge? Um dia bem puxado, e agora nós estamos indo para a apresentação dos posters, que nós vamos tirar foto e depois vamos apresentar para vocês o resultado de tudo que foi falado lá. Em um momento que a gente voltar agora novamente, nós vamos fazer uma revisão e a gente pode marcar uma outra. Patrícia, o colar cervical pode colocar o colar cervical que você quiser. Esse trabalho que foi feito é que eles estão desenvolvendo um colar cervical para que seja mais confortável. Porque tem alguns pacientes que não aceitam o colar cervical porque atrapalha para falar, atrapalha para respirar e atrapalha para engolir. Então, quando esse paciente tem essa dificuldade, eles então estão tentando criar um outro tipo de colar cervical para isso. Então, é muito legal. Aqui, Neide, não tem aqui nada no trabalho falando sobre o ortostatismo, né? Isso é um tema que a gente fala, é muito importante ficar em pé, a mesa ortostática é realmente muito importante, ficar em pé é muito importante, mas aqui não teve nenhum trabalho aqui falando sobre isso. Só falou sobre exercício, né? Mostrando a condição cardiovascular, que é muito, muito, muito bom, tá bom? Então, nós vamos agora lá, porque agora eu tenho que apresentar meu pôster e depois eu dou notícia para vocês, tá bom, gente? Um beijo! Gente, é isso. Vamos terminar por aqui, tá bom? Amanhã nós temos mais, até as 2 horas da tarde, nós temos mais simpósio. E depois, amanhã ainda, a doutora Alessandra vai embora para Goiânia. E nós continuamos aqui até depois de amanhã, quando vamos embora, tá bom? Vamos nos falando aí, se der amanhã a gente dá alguma notícia aqui, nós não podemos garantir porque depende da situação aqui em Boston, tá? A gente vai dando notícias para vocês, se vai ter live amanhã ou não, provavelmente nós não vamos conseguir fazer, tá? Mas qualquer coisa a gente entra e se for vai ser mais cedo, por volta das 19 horas, tá bom? Obrigado, um abraço em todo mundo.